Oi, eu sou o Felipe e você já parou para pensar como seria o Brasil se o presidente fosse Deus? Eu sei que é prática comum dos seres humanos sentarem na cadeira de presidente e começarem a se sentir Deus, mas não é disso que eu tô falando, eu me refiro ao inverso. E se Deus mesmo fosse o presidente? O Vaticano tem o catolicismo, o Tibete tem o budismo, boa parte do Oriente Médio como o Irã, Afeganistão, Arábia Saudita, etc. tem o Islã, mas mesmo em todas as teocracias, quem manda mesmo é a religião e os seus líderes. Se quiséssemos uma teocracia real, precisaríamos que Deus fosse a pessoa no comando. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos falar de um dos modelos de governo mais estranhos que a mente humana já concebeu. Teocracia não, teonomia. Vem comigo. Boa parte do que eu vou falar agora carece de uma base histórica sólida, mas o que nos importa a partir de agora é como a mitologia judaica e mais tarde cristã se formou. Em 722 a.C., na conquista assíria, o reino de Israel ao norte foi invadido e destruído. A população foi dispersa e as famosas 10 tribos de Israel desapareceram, sendo forçadas ao exílio e assimilação por outras culturas. Essa tragédia resultou em um dos maiores traumas históricos para o povo hebreu: a perda de grande parte de sua identidade nacional e a desintegração da sua unidade tribal. Séculos depois, em 586 a.C., durante a conquista babilônica, o reino de Judá sofreu uma destruição ainda mais significativa. Jerusalém foi saqueada e o primeiro templo, o coração espiritual e cultural do povo judeu, foi demolido. Grande parte da população foi deportada para a Babilônia, dando início ao período conhecido como cativeiro babilônico. Esse exílio trouxe não apenas perdas materiais, mas uma profunda sensação de abandono e sofrimento coletivo, marcando o início de um período de desesperança e luta para preservar a sua identidade religiosa em terras estrangeiras. Passam-se mais alguns séculos e, sob o domínio macedônico e seleucida, os judeus foram submetidos a uma helenização forçada, que visava apagar as suas tradições culturais e religiosas. Durante o reinado de Antíoco IV Epifânio, a repressão atingiu o seu auge. O templo foi profanado, o culto judaico proibido e ele mandou executar quem se recusasse comer carne de porco. Uma doideira. A resistência às vontades do rei resultava em massacres. E foi nesse histórico de tensão que a ideia de um Messias toma forma. Um Messias bem diferente do que a maior parte das denominações cristãs vão entender hoje. Os judeus, através das palavras de seus profetas, homens usados por Deus para prever o futuro, aguardavam um rei humano, alguém de carne e osso, que restauraria a dignidade do Reino Unido de Israel e reinaria em toda a terra. Originalmente não se tratava de um filho de Deus ou algo do tipo, mas de um libertador que caminharia entre eles, liderando o povo rumo a essa utopia eterna com Deus na Terra. Mais tarde, os cristãos enxergariam em Jesus de Nazaré a resposta às antigas profecias judaicas, daí o pseudo-sobrenome Cristo, que é basicamente Messias em grego. Ele sim seria o rei prometido, mas diferente do líder militar esperado, seu reinado não se deu da maneira esperada. Até porque a perseguição aos judeus continuou durante o domínio romano. Os judeus continuavam vivendo sob opressão política e tributária. A situação culminou na Primeira Guerra Judaico-Romana, que resultou na destruição do Segundo Templo no ano 70, mais um episódio traumático da sua história. Jerusalém foi devastada, milhares foram mortos e muitos outros escravizados ou dispersos. A perda do templo pela segunda vez e a destruição da cidade provocaram o início da diáspora, espalhando os judeus por diferentes regiões, deixando-os sem um centro político e espiritual. Enquanto isso, Jesus não subiu a um trono físico e liderou um exército de judeus contra o império da vez. Ele morreu numa cruz. Contudo, para os cristãos, esse seria apenas o começo. Ele ainda reinará, mas quando reinará é uma incógnita. O que cristãos e judeus têm em comum é isso: todos eles estão aguardando o reino desse líder enviado por Deus. A maioria acredita que essa teocracia objetiva será estabelecida no paraíso, após o fim dos tempos. No entanto, um grupo menor, mas ainda influente, sustenta que Jesus, pela união hipostática, ou seja, a coexistência da sua natureza divina e humana em uma só pessoa, governará ainda na Terra, como a profecia dizia originalmente. Para esses, a promessa é literal e concreta. Jesus vai voltar e caminhará novamente entre os humanos, criando um reino físico aqui mesmo. A Terra vai ser destruída
e reconstruída sob o comando de uma monarquia divina. E é aqui que começa a diferença entre teocracia e teonomia. O theo ainda é o mesmo de Deus em grego. A diferença é que cracia significa poder ou força, usado no contexto de governo. Já a teonomia tem um sufixo que trata de lei. É a ideia de que as leis humanas não apenas devem se inspirar em Deus, mas são diretamente subordinadas à sua vontade. Exatamente como era lá no Antigo Testamento. Deus ditava as leis diretamente para Moisés. Então é aqui que se traça uma diferença básica. Teocracia é um modelo de governo. Teonomia é uma filosofia. É um conjunto de ideias que influencia a forma de governo e qualquer outra forma de governo de forma obrigatória. Vamos para um exemplo para entender melhor. Nova York, início do século XIX, antes de virar a selva de concreto que conhecemos hoje. Era 1820 e Joseph Smith, um jovem inquieto, foi até uma floresta para orar. Ele queria uma resposta simples de Deus. Qual era a igreja verdadeira? O que aconteceu a seguir, segundo ele, é algo que mudaria a história para sempre. Deus e Jesus apareceram em carne e osso e disseram: nenhuma delas. Faz a tua. E assim, Joseph Smith iniciou o que conhecemos hoje como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que você provavelmente conhece melhor como Mormon. Isso por causa de um livro que Smith publicou anos depois, o famoso livro de Mormon, que ele alegava ter traduzido de placas de ouro dadas por um anjo, onde contava a história de um profeta esquecido chamado Mormon, que na verdade era parte de um grupo de indígenas americanos. Os Mormons, como passaram a ser chamados, por vezes de forma pejorativa, não eram apenas uma nova religião em si, eram meio que uma atualização do cristianismo. Era o cristianismo certo. Pegaram conceitos familiares como Jesus, os profetas e a salvação e os colocaram numa moldura totalmente nova. Mas a revolução, mais do que religiosa, foi política. No início, eram aliados do presidente Andrew Jackson, participando ativamente do movimento jacksoniano, o maior da época. Só que havia um detalhe: enquanto outros democratas jacksonianos defendiam a separação entre igreja e Estado, fruto da própria independência estadunidense, que surge como forma de fugir do que acontecia na Europa, Joseph Smith e os Mormons sonhavam alto, propondo algo que ele chamou inicialmente de teodemocracia, uma fusão entre governança divina e a vontade do povo. Joseph Smith tinha uma visão clara: os governos da Terra eram um fracasso absoluto. Em 1842, ele escreveu que todas as tentativas humanas de promover paz e felicidade eterna haviam falhado. Ele via os Estados Unidos como uma nação dividida, com conflitos partidários, intrigas políticas e interesses egoístas corroendo o sistema. Como resposta, Smith propôs uma alternativa radical: Deus para presidente. Um governo milenar de Deus na Terra, como descrito no Evangelho de Mateus. Uma coisa meio Jesus Cristo que me perdoe, mas nós temos pressa, tá demorando demais para voltar, nós vamos dar uma acelerada por aqui. Esse plano ganhou forma mesmo em 1844, com a criação do Conselho dos 50, um grupo que ele dizia ser a base de um governo divino que realizaria a vontade de Deus na Terra, assim como no céu. A teodemocracia não descartava a democracia como a conhecemos. Pelo contrário, mantinha a Constituição e o modelo de voto, preservando os direitos individuais. A grande diferença era que, nesse sistema, você teria que decidir se aceitaria ou não a Deus, e por consequência, se seria acessado pelo Estado. O Conselho dos 50, formado por Smith, seria o canal de comunicação entre o divino e a humanidade, funcionando como uma espécie de parlamento celestial terrestre, porque nem eles queriam ficar na espera de Deus aparecer para a Comissão de Constituição e Justiça, né? Enquanto isso, a gente fica aqui como Deus interino ou algo do tipo. Essa ideia foi tão revolucionária para os Mormons que no mesmo ano da sua criação, Smith se animou com o apoio e decidiu se candidatar à presidência dos Estados Unidos, usando a teodemocracia como um dos pilares da sua plataforma. Embora não tenha controlado o mundo ou os Estados Unidos, Joseph Smith, o auto-intitulado presidente interino celestial, chegou a governar uma cidade chamada Nauvoo, fundada pelo grupo no estado de Illinois.
Sob sua liderança, a cidade funcionava como uma espécie de laboratório para suas ideias. Seguia um modelo republicano quase tradicional, mas com elementos que se aproximavam de uma teocracia. Após a sua morte, os Mormons de Nauvoo migraram para o oeste, fundando o estado de Deseret em 1849, onde suas crenças e práticas puderam evoluir sem tantas interferências externas. Joseph Smith via o livro de Daniel no Antigo Testamento como um mapa do futuro. Ele acreditava que as profecias sobre o reino que nunca seria destruído se referia ao governo de Deus na Terra, que ele tentava implementar. Para ele, as visões de Daniel eram uma confirmação de que a humanidade caminhava rumo a um novo sistema, onde o divino e o humano se fundiriam em perfeita harmonia, e ele era o escolhido. Esse reino, segundo Smith, começaria com os esforços dele e de sua igreja. E talvez o problema esteja justamente nisso, juntar as profecias do Antigo e do Novo Testamento, sem considerar que talvez os textos foram escritos para públicos-alvo diferentes e estejam falando de coisas diferentes. Embora o cristianismo se baseie na nova aliança do Novo Testamento, há movimentos cristãos que buscam resgatar as leis do Antigo Testamento. Esses grupos, conhecidos como reconstrucionistas, defendem que a teonomia, a aplicação das leis divinas na governança humana, ainda é válida. Para eles, o antigo código moral e legal de Israel deve ser a base de qualquer sociedade justa, mesmo nos dias de hoje. É uma visão que mistura tradição com uma visão utópica de um mundo governado pelas leis de Deus. E o jeito de implementar isso tem até um nome que talvez você já tenha visto circular por aí: teologia do domínio. As sociedades humanas sempre buscaram maneiras de organizar o poder, e no geral isso acontece em 3 formatos clássicos. Na monarquia, o controle fica concentrado em uma família, passando de geração em geração, como se o sangue azul carregasse a sabedoria para governar. Na oligarquia, um grupo pequeno, geralmente uma elite econômica ou social, decide o rumo da sociedade, protegendo os seus próprios interesses. Já a democracia tenta ser o oposto. O poder é exercido pelo povo, de forma direta ou indireta, como um coro tentando chegar a um consenso. E claro, tem o Brasil, que é de tamarindo, parece de limão e tem gosto de laranja. Mas enfim, o meu ponto aqui é que lá no primeiro século, enquanto o Império Romano expandia o seu domínio, Flávio Josefo, um historiador judeu, defendia o seu povo e a sua ancestralidade contra acusações de inferioridade feitas por Apião, um crítico grego. Em sua obra nada indireta chamada Contra Apião, ele destacou algo importante: os judeus não se enquadravam nas categorias clássicas de governo. Lembra que eu comentei sobre Moisés e, na verdade, todos os outros profetas? Para eles, a autoridade não vinha de um rei, de uma elite ou do povo, mas diretamente de Deus. O cara lá de cima se comunicava para explicar fundamentos teóricos e práticos da ciência jurídica divina. E a isso, Josefo deu o nome de teocracia. A palavra surge aqui, mas o tema persistiu. Séculos depois, Agostinho de Hipona aprofundaria a reflexão em sua obra monumental Cidade de Deus, onde, depois de um certo traficante dizer "Dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno", ou algo assim, sei lá, no capítulo 17, ele explica que o papel do Estado, ou a cidade dos homens, é pavimentar o caminho para a cidade de Deus, aqui na Terra. Ele descreve o Estado como um instrumento que deve conduzir a humanidade para o divino, ainda que imperfeito. E essa mistura de Estado com Igreja gerou um monte de problema para os dois, tanto para o Estado quanto para a Igreja, mas principalmente para a população. Mesmo após a Reforma Protestante, que causou essa enorme cisão dentro da Igreja Católica, Lutero manteve a visão de que Deus é o rei tanto no espiritual quanto no terreno. Para ele, a Igreja e o Estado eram esferas distintas, mas interdependentes, como 2 lados de uma moeda divina. E a Reforma Protestante deu origem a várias denominações, uma das mais influentes sendo o Calvinismo, liderado por João Calvino. Em sua obra Institutas da Religião Cristã, Calvino apresentou Deus como o soberano absoluto, governando todas as esferas, da religião à política. Em Genebra, a partir de 1555, suas ideias ganharam forma prática, moldando um modelo de governo teocrático que misturava fé e legislação. Esse pensamento se espalhou e encontrou eco entre os puritanos, um grupo de calvinistas que sonhavam com uma sociedade governada pelos valores bíblicos. Esses mesmos puritanos seriam responsáveis pelo caos das bruxas de Salem, onde o fervor religioso se tornou uma arma para controle e paranoia, um caso histórico muito complexo
que eu abordei num vídeo que vai aparecer nas telinhas aqui do final. Com o iluminismo, a teocracia deixou de ser uma simples definição e passou a carregar uma conotação negativa. O movimento iluminista, centrado na razão e no progresso, via a fusão entre religião e Estado como um obstáculo ao desenvolvimento humano, enfatizando que a religião deveria ser uma escolha pessoal, não uma imposição estatal. Os dois maiores frutos disso são a Revolução Francesa e a própria Constituição americana. A ideia de que o poder secular deveria se manter distante do sagrado se tornou um marco da modernidade e, principalmente, um preceito essencial para o exercício da própria democracia, ainda que nunca aceito plenamente por todos. Nos anos 70, o calvinista R.J. Rushdoony, conhecido como o pai da teonomia moderna, resgatou aquela ideia de que as leis civis do Antigo Testamento deveriam ser aplicadas nos governos contemporâneos. Em sua obra Os Institutos da Lei Bíblica, ele propôs que a Bíblia fosse o manual de instruções para a governança moderna. Seu discípulo Greg Bunsen, com o livro Teonomia na Ética Cristã de 1977, deu ao conceito uma sistematização prática, tirando a teonomia do mundo das ideias abstratas para um manual de aplicação mesmo. Líderes como Gary North, genro de Rushdoony, ampliaram o alcance da teonomia para áreas como economia e política, dando origem ao que conhecemos hoje como teologia do domínio, tendo como um dos maiores expoentes da ideia aqui no Brasil um certo cara chamado Edir Macedo. Ele literalmente escreveu um livro chamado Plano de Poder, tá tudo bem explicadinho lá. Essa visão defendia que os cristãos tinham a responsabilidade de sequestrar as instituições sociais e políticas de acordo com os valores bíblicos. Em vez de uma ditadura objetiva, como uma teocracia, deveriam cercar social, política e culturalmente o Estado. David Tilton, em Cristãos Produtivos em uma Era de Manipuladores de Culpa, associou a prosperidade econômica à aplicação das leis de Deus. Um país só poderia ser bem-sucedido se fosse cristão, independente da religião do povo, e por isso o cristianismo deveria ser forçado. Só que essas ideias sofreram muitas críticas, surpreendentemente vindas de cristãos. Meredith Kline demonstrava como os teonomistas não sabiam diferenciar a aliança com Moisés e a nova aliança do cristianismo. Norman Geisler criticava a burrice de confundir lei moral com lei civil. J. Ligon Duncan III reclamou sobre como essa imposição apenas afastaria as pessoas do cristianismo, já que o livre-arbítrio era essencial para a salvação. E Michael Horton expôs como a ideia não conseguia diferenciar o reino de Deus de um reino terreno. Fora o fato de que os defensores dessa ideia nunca explicam exatamente qual cristianismo seria aplicado. Tá, o da Igreja Católica, mas qual? Romana, bizantina, maronita, copta, caldeia, Sírio-Malabar? Ah, católica não. Sim, eles são idólatras e tal, eu sei. Então, qual protestante? Calvinista? Batista? Metodista? Anglicana? Adventista? Mórmon? Pentecostal? Neopentecostal? Reformada? Carismático não denominacional? Percebe? Até para ser cristão, a lista é infinita. Mas você obviamente não precisa se prender na cosmovisão cristã para perceber os erros da teologia do domínio. Se algo fica claro nesse trajeto da teonomia é que o cristianismo foi reinterpretado inúmeras vezes. Só de versões existem milhares espalhadas pelo mundo, cada uma com a sua visão particular sobre como Deus deveria interagir com os homens e com o Estado. Então quem defende a intromissão da igreja no Estado costuma acreditar que a sua versão específica da religião é a única correta, mais ou menos como Joseph Smith tentou fazer. Imagina se ele estivesse certo e você não concordasse. O que é o caminho perfeito para a tirania, já que cada líder religioso sempre se autoproclama embaixador direto de Deus, usando o monopólio da violência estatal para impor a sua visão. Olha só que coincidência. Talvez os que flertam com a ideia de teologia do domínio hoje não se importem de tirar a igreja de dentro do Estado, mas com certeza vão chorar para tirar o Estado de dentro da igreja. E quando não for o seu cristianismo lá, talvez você entenda. Se você acredita que Deus deveria ser o presidente, fala para ele descer e se candidatar, que eu prometo que voto nele. Enquanto ele não aparecer por aqui pedindo voto, eu acho melhor respeitar o desejo dele e permanecer com a democracia que a gente tem mesmo, que o reino de Deus continua sendo só de Deus lá em cima. Eu admito, a democracia ainda é ruim, mas sempre dá para piorar. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.